Eu vou... Bom, tá, iniciou a gravação aqui, César. Eu só vou, então, dar as boas-vindas para vocês nesse segundo dia de evento de Follow Web. O Edson Rossi está até aqui também, olha que gostoso. A gente teve o Edson Rossi ontem, o César, o Arthur, estavam todos participando também, achei muito bacana e as discussões agora continuam. Então, continuam com os nossos queridos aí, César, Arthur, o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo. E quero aproveitar para agradecer todos vocês da participação, especialmente aí os três que vão entrar numa mesa redonda, num formato de discussão, de diálogo, de provocações, enfim. Não vou tomar muito tempo de vocês aqui, pelo amor de Deus, porque eu quero que vocês conversem, comentem e estejam aí à vontade, tá bom? As perguntas a gente vai deixar para o final, e daí o César vai mediando também as perguntas, para não entrar uma outra pessoa, a gente está deixando com o César aí essas mediações. E lembrando que quem precisa de certificado para atividades complementares, tudo, o Gui, a Hanna, a Maiara, a Gabi, a Fernanda, eles vão me ajudar colocando aí o link para fazer o cadastro para certificados, tá bom? Vitor também aqui, Edson Rossi, vários professores também, Amanda, obrigada. Amanda também participando ativamente com a gente na comissão. Obrigada, alunos queridos, obrigada, convidados, Ju Sangion aqui também. Obrigada a todos e ótimo evento para vocês. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É com muita satisfação, né, que a gente tem a oportunidade de dar início ao segundo dia do Follow Web aí do curso de mídias digitais. Tive o prazer, não posso deixar de passar isso, né, de ser convidado a hoje mediar uma mesa redonda sobre o documentário do dilema, né, das redes, com a presença aqui do professor Arthur, né, e também do professor Matheus. Ambos farão as respectivas apresentações em relação a quem são, a sua formação, né, no momento oportuno. Mas adianto, né, que o professor Arthur é professor da PUC Campinas. O Matheus também já esteve conosco na PUC, né, e hoje é consultor, enfim, vai falar um pouquinho dele aí daqui a pouco. Bom, pessoal, a programação de hoje, né, ela prevê, de certa forma, algumas reflexões sobre o documentário, que acho que é importante que a gente se situe, né, lembrando que o documentário em si foi o objeto de análise, de exploração dessa semana, né, então é interessante que a gente aponte algumas pequenas reflexões sobre o que seria esse documentário e, com base numa especificidade, a gente abarque os impactos e algumas dessas reflexões no âmbito da comunicação. Então, naquele momento, eu convido o professor Arthur, né, para trazer alguns desses, e também dentro do impacto das tecnologias de informação. E aí eu convido o professor Matheus para também apresentar as suas reflexões. A mim cabe apenas a intermediação e alguns poucos comentários, né, além de interceder ao final por eventuais questões ou também indagações de vocês. Nós programamos aqui um tempo mais ou menos de uma fala muito curta minha, inicial, né, e depois passando a palavra para os nossos grandiosos convidados, tá? A quem eu, de certa forma, já agradeço antecipadamente, né, a professora Cíntia também já agradeceu, mas aqui tenho o prazer e a honra de compartilhar esse momento com vocês, tá bem? Bom, eu trouxe aqui uma pequena apresentação, eu gostaria de compartilhar, porque essa apresentação é apenas ela tá sendo aí compartilhada? Tá sim. Tá, legal. Tá, sim, tá. É apenas para situar, né, e possibilitar aqui um roteiro, né, para que possamos explorar o conteúdo do que a gente preparou. Então, basicamente, né, vamos ver se passa, espero que dê tudo certo aqui em relação... Parece que está com um certo delay aqui. Foi. Bom,
Para a noite de hoje, o que a gente pensou? A gente pensou, no primeiro momento, em explorar um pouquinho esse dilema, né? Então, falando um pouquinho do que seria esse documentário. Ele basicamente toca em 2 pontos muito importantes, que é a ascensão das redes sociais nas nossas vidas. Aliás, a palavra ascensão, né, é uma palavra que aqui pode ser até colocada em xeque, porque a rede social ela já está dentro da nossa vida, né? Então, evidentemente que o documentário toca em outras questões, inclusive das quais nós vamos aqui refletir, mas por estar, basicamente, ser quase que parte do nosso corpo, né, ou em algumas situações, parte até do nosso ser. As redes sociais, elas estão muito mais, né, do que uma mera plataforma, um mero conjunto de dados e informações para entretenimento. Na verdade, elas fazem parte das nossas vidas e até alguns estudiosos dizem que ela é a própria vida. Bom, de qualquer forma, né, esse documentário permite a compreensão dessa ascensão. E também a manipulação, né, também é tocado no documentário a ideia de manipulação, a palavra manipulação, e também de alguns vícios gerados pelo que a gente chama de algoritmos das plataformas. O que vem a ser algoritmos? Nós vamos ter aí a presença, né, a participação do professor Matheus, que vai conseguir nos ajudar muito dentro dessa reflexão. Outro ponto também explorado pelo documentário é a participação, né, de importantes entrevistados, que, obviamente, ajudam muito na compreensão do que seria, né, esse dilema das redes. Por quê? Eu poderia ter um documentário meramente expositivo. Não. Foram realizadas entrevistas, foram realizadas contextualização em relação a grandes profissionais que trabalharam dentro de algumas dessas plataformas. Logo, trazem validade, trazem contexto, né, de validação para o conteúdo que foi apresentado. Pois bem, dentro desse escopo aí do documentário, nós trazemos algumas reflexões iniciais. Bom, 3 grandes, né, que a gente começa a observar é que as redes sociais têm uma relação também muito direta e muito forte com a ideia da autoestima. Como assim? Bom, o uso das plataformas hoje, né, das redes sociais, elas também têm um papel para acalentar nossa vida, principalmente quando estamos na solidão, principalmente quando não temos muita coisa a fazer, né, quando estamos com certas frustrações. Percebam que no dia a dia, né, nós nos colocamos, nós nos posicionamos nas redes em função de alguns desses qualificadores. Ah, estamos sozinhos. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo na rede social. Ah, eu estou frustrado, eu vou lá e posto. Ah, eu estou alegre, eu vou lá e posto. Enfim, dado essa configuração, há uma convergência também direta observada a partir do documentário da relação em rede social e autoestima. Um outro ponto também interessante é a ideia de rede social e estrutura política. O documentário também apresenta uma espécie de negligência, né, das plataformas em regimes ditatoriais. Por exemplo, é mencionado lá, né, alguns países do Sudeste Asiático, em que há uma exploração, né, inclusive de fake news, né, de notícias falaciosas em relação a alguns regimes e algumas estruturas desses países, visando atingir a população, né, e, de certa forma, uma falta de posicionamento por parte dessas plataformas, por parte das empresas que administram essas plataformas, essas redes sociais. O documentário também, ainda dentro dessa conjuntura de estrutura política, nos permite a compreensão de uma falta de responsabilidade, agora, no caso, contra as fake news, né? Principalmente na perspectiva de propagandas políticas. A gente tem observado, sobretudo agora no Brasil, né, recentemente, vivemos e estamos vivenciando em algumas cidades, em algumas situações, né, um segundo turno, e a gente ali fica muito preocupado com essa abordagem. Por quê? Como que as empresas se posicionam dentro desse sentido, desse significado? Tem uma questão bem interessante que é observada ali pelo documentário, é a ideia de inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial é hoje uma palavra, né, um composto de palavras aí bem interessante, né? Ou seja, a máquina vai aprender sozinha. Sim, de certa forma, temos tecnologia que permite isso, mas
A inteligência artificial, ela não vai resolver todos os problemas. É necessário estabelecer o que é verdade. Então, né, muitos profissionais da área de TI, eles colocam na inteligência artificial a salvaguarda, né, a resolução dos problemas de conteúdo, de verdade. O problema é que essa inteligência artificial, ela não sabe definir o que é verdade. Então, essa é uma outra posição, um outro ponto de interesse, né, de interessante abordagem que o dilema das redes nos permite compreender. Ainda, a hegemonia das empresas de redes sociais. Hoje elas estão dominando livre, leve, solto, literalmente. Por quê? Falta regulação, não há uma regulação. Modelo de negócio, ele está basicamente focado no lucro, né? Muitos dos entrevistados também abordam muito isso, é um crescimento exponencial, muito não preocupado com o conteúdo, mas com o lucro, né, trimestral proporcionado pelo uso das redes, um marketing, né, venda de produtos e serviços de modo exacerbado. Então, a gente observa essa hegemonia dessas empresas e uma preocupação com o capital. Por fim, uma falta de concorrência, né? Essa falta de concorrência também causa certos problemas, né? A gente está acostumado a usar uma determinada rede social e esquecer que eu não tenho um outro atrativo de concorrência, esquecer que eu não posso, de certa forma, me valer, né, de uma outra plataforma, de um outro recurso. Eu posso criar esse recurso, mas entrar nesse escopo, nesse modelo de negócio, é para gigantes. Então, dadas essas configurações iniciais, né, essas reflexões, a gente começa a observar que o dilema das redes coloca, né, em xeque muitas reflexões, muitas posições em que, muitas vezes, nos colocamos a não refletir. Por quê? Nós somos, basicamente, nós é muita gente, estou generalizando, evidente, mas geralmente nos colocamos na perspectiva do usuário, em acessar essa plataforma e usar ao meu bel prazer, seja entretenimento, seja para as questões ali de compreensão de uma determinada comunidade, enfim. Agora, o que a gente começa a observar, né, e foi aí que o Dilema das Redes se tornou um documentário bem interessante, ele vem cutucar, né, ele vem nos pressionar a refletir sobre o impacto dessas redes em nossas vidas. Na perspectiva da comunicação, eu convido o professor Arthur para nos abrilhantar com algumas delas. Posteriormente, né, eu convido o professor Matheus para falar das tecnologias de informação. Então, professor Arthur, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Professor, eu agradeço a sua introdução e eu tive dificuldade de ouvi-lo ao final. Mas deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Arthur Araújo, eu sou jornalista, formado pela PUC do Rio, fiz mestrado na USP, na ECA USP, sobre blog, na década de 2000, e atualmente eu leciono na PUC Campinas e sou diretor de comunicação da Prefeitura de Campinas. Eu cuido, inclusive, da área de redes sociais da Prefeitura. Eu gostaria de começar em cima até do filme, mas aí já refletindo, puxando para o lado da comunicação, as questões que o filme aborda. A rede social ela trouxe uma relação dialética com relação à produção e ao consumo de informações. No passado muito recente, nós tínhamos como fonte de informação as mídias tradicionais. As mídias tradicionais têm lá seus problemas. Elas muitas vezes faziam uso, né, do poder que elas tinham sobre o público e, eventualmente, forçavam visões sobre determinados pontos de vista, apesar de que há na nossa sociedade livre e pluralista o direito de não acreditar nelas.
Bom, e com a chegada da rede social, esse fenômeno da comunicação individual e individualizada, ele começa a ser percebido já no início do século XX. Há o famoso artigo do Walter Benjamin sobre fotografia. Nesse artigo ele já fala, num pequeno segmento, que o homem contemporâneo tem cada vez mais voz na comunicação, e ele estava vendo ainda a sessão de cartas de jornal. 30 anos depois, na década de 1960, McLuhan nos fala que, com a chegada do Xerox, estava havendo o devir da autopublicação. Pois bem, num primeiríssimo momento, quando surgiu a internet tinha sido concebida como uma estrutura tradicional vertical de comunicação. Mas o próprio pai do HTML, em 1992, ele cria a World Wide Web e cria a codificação HTML. Ele tinha a ideia de que cada um poderia publicar por si. Então, há uma linha de força, uma tendência à proliferação da comunicação, à disseminação da comunicação. Todo mundo pode se comunicar. Hoje em dia, todos nós somos mídia. Isso foi, dialeticamente, positivo e negativo. Positivo, você conseguiu, há um artigo da Economist que eu adoro discutir com os alunos, que é as novas cafeterias, e nesse artigo ele fala que no século XVIII, XIX, as cafeterias eram os lugares onde as pessoas trocavam ideias. As redes sociais trouxeram esse papel e trouxeram a perspectiva da autopublicação. Todo mundo pode ser uma mídia. E, com o tempo, isso desestruturou o processo tradicional das mídias convencionais. Havia uma ritualização no consumo de mídia. Já conversei sobre isso em sala de aula. Você, de manhã, abria os jornais, o ciclo de notícias ia para você a caminho do trabalho ouvindo a rádio, e à noite você ligava um telejornal, geralmente o Jornal Nacional, mas um telejornal qualquer, e assistia televisão. Ora, quando você criou em que a produção de conteúdo é incessante e qualquer um pode produzir, você criou uma diluição e transformou os hábitos de leitura. Os hábitos de leitura deixaram de ter o ritual manhã, jornal de papel, rádio a caminho do trabalho, ou televisão à noite. Isso era um ciclo de notícias. O ciclo de notícias agora é um jorrar de informação sem parar. E pior, hoje, todos podem publicar. Então, você pode ter, desde o Átila até o Olavo de Carvalho, cada um com milhares de seguidores. O Átila é um rapaz moderado, o Olavo de Carvalho é um homem de extrema-direita, e todo mundo publica o que quiser. Isso gerou, a princípio, uma coisa interessante, porque democratizante. Só que cada um fala o que quer, e às vezes, e muitas vezes, sem critério algum. Então, o que você testemunha? Com o que você se depara? Com informações mentirosas. Sempre houve mentira. Nunca se mentiu tanto como agora. A mentira ganhou um patamar industrial. E, para quem não foi educado mediaticamente, o Olavo de Carvalho é tão ou mais verdadeiro que o Jornal Nacional. Um outro efeito colateral e
tem a cena do rapazinho que não vê noticiário convencional, só assiste aqueles teorias da conspiração no YouTube. Um Olavo de Carvalho, para algumas pessoas, vai ter mais peso do que uma mídia que segue procedimentos de checagem, verificação, cuidados legais, cuidados de respeito e trato com a informação, coisa que algumas vezes, muitas vezes, esse consumidor de mídia, esse produtor de mídia independente, não está muito preocupado. Eu acho que a apoteose da mentira e da farsa foi 2 anos atrás, e eu não... Podem até, talvez, alguém mais à direita fazer uma careta, mas eu acho que a eleição de Bolsonaro foi a apoteose desse mau momento da comunicação, em que qualquer mentiroso ganhou palco e representatividade igual ou superior a de mídias que tratavam de uma forma séria. Uma coisa muito complicada, e ainda estou falando em 18, porque eu quero chegar a 20, e 20 eu acho que a gente percebeu uma guinada nesse modelo, uma mudança nesse modelo, mas ainda em 18. Né? O que atrai mais? Como eu falo de brincadeira para os meus alunos, aquele cara que berra, grita e rola no chão, ou uma pessoa sóbria, falando coisa com coisa? Obviamente, ser histriônico, ser histérico, tem mais... chama mais atenção. A verdade é chata. A mentira, por ser fantástica, ela é fascinante. E, enfim, esse coquetel proporcionado às redes sociais são, me parece, um novo passo desse devido à autopublicação. Mas a autopublicação trouxe o colateral de viva, todos podem se exprimir. Só que, quando você se exprime sem nenhuma conexão com a verdade, você está causando uma ruptura na sociedade. Né? E digo mais, posturas extremas atraem mais atenção do que posturas moderadas. Mas tudo isso, na minha visão, é 2018. Uma coisa que me chama atenção nos Estados Unidos e no Brasil é que parece que houve, não sei se como uma tendência inequívoca, mas me parece que houve alguma espécie de refluxo na capacidade do histrionismo, da histeria, da postura exótica, agressiva, do histrionismo e da mentira, de ganhar tanta aderência. Biden pode ter 1 milhão de defeitos. Ele não é Trump, não só no nome, mas nas posturas, nas atitudes, no jeito de falar, no jeito de se expor. Então, e houve uma campanha de fake news, de notícias falsas, pesadíssima contra Biden nos Estados Unidos. Não colou. Pensemos no Brasil. Temos um Crivella lá embaixo e um Paes lá em cima. Paes e Crivella talvez não sejam a preferência de ninguém aqui, estou falando do Rio, mas principalmente Paes, que está com uma boa vantagem eleitoral, não é Bolsonaro. E até Crivella não chega ao nível de histeria, agressividade, histrionismo do nosso presidente. Em São Paulo, Boulos contra Covas. Também não me passa a ideia. O candidato do Bolsonaro em São Paulo era o Russomano. Russomano chegou em terceiro, não chegou ao segundo turno. Vocês podem não gostar de Bruno Covas, vocês podem não gostar de Boulos,
Boulos e Bruno Covas não são Bolsonaro em nenhum sentido. Se olharmos a eleição de Campinas, havia dois mini Bolsonaros ali, a delegada Terezinha e o Arthur Rossi. Também não chegaram ao segundo turno das eleições. Vocês podem ver 1000 defeitos em Rafa, 1000 defeitos em Dário. Nem Dário, nem Rafa são Bolsonaro. Enfim, então, sim, o terceiro, Márcio França. Sim, Russomano, é verdade, obrigado, Rossi. Obrigado, verdade. Márcio França, que, aliás, eu gosto muito dele, mas, enfim, chegou em terceiro. E o terceiro também não é Bolsonaro. Não acho nem que Boulos, nem que Bruno Covas é Bolsonaro. Quem mais investiu em mentira, quem mais investiu em ódio e sectarismo, quebrou a cara nessa eleição. Digo mais, 2 anos atrás, tivemos uma eleição marcada por uma homofobia muito, muito acentuada. Tínhamos representantes gays em vários lugares do Legislativo, mas não só. Essa eleição elegeu-se gays, como se elegeu trans. Candidatos trans viraram vereadores. Me parece, e é muito cedo, porque acabou de acabar uma eleição, quer dizer, ainda falta 29, né? Mas parece que alguma coisa... houve aparentemente um esgotamento desses modelos. A dura que as empresas de rede social receberam nos Estados Unidos, pela natureza monopolística delas, também me parece que pesou no controle desses abusos digitais. Enfim, elas tiveram esse enquadramento. A própria guerra entre TikTok e o governo Trump é um pouco pelo poder que as redes têm de fazer um raio-x na nossa alma. E por isso que eles têm uma característica oligopolística. E a chegada do TikTok virou um problema não mais e não meramente mais de concorrência comercial, mas sim de política econômica. Haja vista a hostilidade do governo americano à rede chinesa TikTok, né? Bom, essas seriam as primeiras considerações. Eu gostaria de passar para o professor Matheus. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês hoje e de volta aí à casa, né, professor César, um pouquinho. E realmente falando um pouquinho da questão tecnológica, né, das redes sociais, e complementando aí o que o professor Arthur falou, realmente há uma briga pelos seus dados, pelos meus dados, pelos nossos dados. Essa sempre foi a briga da indústria da informação, tá, pessoal? Então, o que o professor falou é perfeitamente factível no sentido de que produzem mentiras e vendem mentiras ao tempo todo. Isso aumentou, como vocês viram lá no próprio documentário, apenas para citar rapidamente, o número de suicídio entre adolescentes aumentou muito. Por quê, pessoal? Porque as redes criam um ambiente assim, o mundo é perfeito e você não é perfeito. É isso. Então, a política do país tal é perfeita, a nossa política não é. O candidato tal é o favorável porque ele é transformador e tudo mais. Isso acontece com produto, isso acontece com pessoas, acontece com carros, acontece com o que vocês imaginarem. Por exemplo, a Toyota, né? Certa vez o presidente da Toyota foi questionado porque certa revista só falava mal dos carros da Toyota. Ele simplesmente deu uma entrevista e falou, é porque nós não anunciamos lá. Então, o que o professor Arthur falou é perfeitamente verdade na questão de que os anúncios permanecem. A gente tem uma linha muito tênue, né, entre
mídia de verdade, imparcial e a mídia que se vende. Ou seja, eu preciso de anúncios, eu preciso de faturamento, eu preciso de cliques, né? E o Facebook, Twitter e outras redes, elas entraram nessa briga dizendo o seguinte: olha, agora você tem um ambiente digital, você tem uma ferramenta de comunicação, que é o WhatsApp, e tudo isso conectado, pessoal, é um perigo. O pessoal do Vale do Silício, né, tem criado um movimento, isso não saiu lá no Dilema das Redes, mas tem se tornado um movimento em torno de tecnologias descentralizadas, tá? Descentralizadas, que é o seguinte: tirar o poder da informação da mão de quem o detém. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu fizesse o meu WhatsApp e colocasse vocês para conversar comigo no meu WhatsApp. Ou seja, como se eu criasse a minha rede social. Ou seja, ninguém tem acesso a esses dados a não ser nós. Isso já melhora, mas isso não vende, entendem? Quer dizer, esse movimento de descentralização das informações, usando tecnologia blockchain, como muitos têm ouvido falar por aí, né, que é a tecnologia das moedas, das criptomoedas, né? Mas isso para a área de informação e não para o dinheiro digital é o próximo passo. Tá? Por quê? O Vale do Silício percebeu o buraco que eles cavaram no ponto de vista tecnológico, que é, agora a gente não consegue mais parar a máquina. Quer dizer, cada vez mais a gente tem aí um volume enorme de petabytes, milhares de petabytes, pessoal. É uma unidade de dados imensurável, que a gente pode extrair conhecimento disso e tudo mais. Só que isso é centralizado, está na mão dos grandes impérios, tá certo? Então, se a gente analisar o que o professor Arthur falou, realmente a questão da manipulação dos algoritmos, né? Eu posso desenvolver ali um algoritmo e postar na sua timeline, na timeline de quem for, exclusivamente um conteúdo que te interessa e que te manipule a comprar um determinado produto em detrimento de outro. Ou seja, isso é inquestionável, é tecnológico, pessoal, e é previsível, perfeitamente implementável e já existe. Tá? Então, não sei quantos de vocês, o professor falou de 2018, da questão das eleições, mas vocês lembram do escândalo da Cambridge Analytica em 2017, do Facebook? Ou seja, praticamente o Facebook elegeu o Trump. É claro que eles nunca vão assumir isso no tribunal, na corte. Porém, o que aconteceu foi que a manipulação dos dados, gente, é o perigo. Tá? E quando a gente tem um volume muito grande, milhares de algoritmos, pessoal, eu não estou falando aqui, o Facebook, ele não é aquilo que vocês enxergam, só a timeline e o grupo de amigos. Existe mais de 70 mil programinhas rodando para criar coisas. Então, por exemplo, 70 mil programinhas do tipo, olha, eu preciso fazer um trace aqui do que o professor Arthur está fazendo. Ele entrou no site da prefeitura, saiu, voltou para o Facebook, eu vou ler os cookies no browser, e aí a gente entra naquele assunto da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E é outro problema, gente, tá? Porque a União Europeia veio com essa e... não, o Brasil vai adotar a LGPD, como vocês já devem ter ouvido falar. E, gente, não existe proteção dos dados a não ser que os dados estejam sob criptografia privada sua. Não estou falando de uma chave privada que o Facebook te deu. Isso é um assunto muito complexo do ponto de vista computacional e exige, isso daria vamos dizer assim, uma palestra só sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês aí, esse primeiro diálogo, né, é que, logicamente falando, qual que é o futuro, né? Se nós não mudarmos esse modelo que nós temos de rede social hoje, o mundo todo vai sofrer consequências gravíssimas. E as consequências gravíssimas já estão mostrando os primeiros sinais. Depressão, transtornos, guerra civil, informações conflitantes e informações não confiáveis, né? Porque
é aquela tal história que a gente vê na frase lá de Platão. Eu até falei com o professor César, né? Que existe uma frase que Platão escreveu assim, né? Muitos odeiam a tirania apenas que possam estabelecer a sua. Ou seja, não, olha, a rede social vai acabar com a tirania das mídias tradicionais, e quando, na verdade, é justamente o contrário, se tornaram um tirano, ditando os padrões. Hoje, se você chegar para um jovem e falar, não use o Instagram, não uso o WhatsApp, a pessoa vai olhar e falar assim, ué, mas você trabalha com tecnologia e não usa essas ferramentas? E aí, se você explicar pelos os motivos dos quais você não usa, eu fiz um experimento e fiquei uns 4 meses sem o Instagram, né? E realmente foi muito bom para mim, porque cria, sim, como o professor Arthur pode aí afirmar muito mais, que ele tem muito mais conhecimento de comunicação do que eu, ele sabe que, por exemplo, a televisão já elegeu presidentes, né? Então, ou seja, só que hoje o comportamento que nós estamos vendo dessas tecnologias é muito acelerado para tudo. Então, eu quero que a pessoa compre um carro elétrico. Legal, o Facebook vai lá, ajusta o algoritmo para falar assim, compre carro elétrico. 100% do tempo, até todo mundo comprar carro elétrico. Ou seja, a iluminação de São Paulo tem que ser tudo em LED. Então, cria-se uma tendência em falar, olha, não, São Paulo tem que só ter iluminação em LED, porque é mais barato e tal, não sei o quê. Porque há algum interesse de alguém patrocinando isso dentro da mídia digital, que isso não é exposto. Você não tem acesso aos anunciantes do Facebook, ninguém tem. É uma empresa privada, né? Por isso que há uma briga do pessoal em, olha, precisamos abrir os dados, né? Jamais. Empresa privada jamais abriria os dados, empresa de tecnologia, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar do Edward Snowden, né? O Edward Snowden, eu não vou citar aqui nenhum trabalho dele, mas procurem a respeito do que ele fala sobre informação, que é bem no contexto americano, e vocês vão entender o perigo que são as redes sociais nessa questão da mentira, como o professor falou, de impor verdades, criar verdades que às vezes não são verdades, né? Na essência, né? Então, passo a palavra aí ao professor Arthur para continuar e depois eu posso falar um pouquinho mais tecnicamente como as coisas funcionam, tá? Algumas definições de algoritmos e como todas essas redes funcionam, tá bom? Eu acho que o professor César assume a mediação de novo, não, professor? Aí a gente continua. Isso. Bom, muito obrigado, professor Matheus, professor Arthur. Grandes reflexões, né? Eu tenho aqui algumas questões, né? Até aproveitando um pouquinho da fala aqui do professor Matheus, mas eu queria fazer antes um pano de fundo, né? Um levantamento do que foi colocado até o presente momento, até para a gente avançar nessa reflexão. Então, bem interessante as colocações, né? Principalmente do professor Arthur agora nesse momento, que ele entra, né, com a ideia de critérios da fala desestruturada, né? Então, o professor trouxe N exemplos nesse sentido. A mentira, né, em patamar industrial, então, também isso é chocante, né? Acho que um contexto do qual eu particularmente, profissionalmente dizendo, concordo muito, a questão da descentralização da autoria, né, e a relação em questão dos grandes players, que você tinha uma mídia que dominava, né, grandes players que dominavam, e hoje a gente vê que, bom, não é bem assim que funciona. Posturas moderadas, né, não chamam mais o interesse. Acho que essa ideia, inclusive, do embate, né, hoje parece que ela se faz muito presente. Acho que é uma característica bem interessante das redes sociais hoje, né? Falta checagem, verificação, respeito, tato com a informação. Também pontos colocados aí pelo professor Arthur, muito pertinentes para essa reflexão. E acho que um ponto que eu chamaria atenção aqui é a ideia de esgotamento pelos digitais, né, e necessidade de reposicionamento. E aí o professor trouxe aqui N exemplos dos candidatos à eleição, tanto aqui em São Paulo, enfim, né, no contexto nacional, como também internacional. Então são reflexões muito interessantes que são propiciadas por essa abordagem, né, por essa reflexão sobre o impacto das redes. O professor Matheus Dias
traz também aqui dois grandes tópicos que são muito interessantes, né? O primeiro do qual eu destacaria a ideia de tecnologias descentralizadas. De fato, a gente observa muito isso hoje, quer dizer, você tem uma gama, uma opção de tecnologias, né? Até as próprias plataformas nos encaminham avisos, né, de que há um software para isso, um software para aquilo. Você entra mesmo dentro das lojas respectivas dos celulares, né, iOS, entre outras, e lá você, Google, né, e você vê uma ampla variedade de softwares, plataformas para escolher, né, inclusive a avaliação que é feita por parte do próprio usuário. Ao outro ponto do extremo, né, enquanto temos tecnologias descentralizadas, os dados são centralizados. Então, é uma dicotomia muito interessante que a gente tem que levar isso em consideração dentro dessa reflexão. Previsibilidade dos dados para oferecimento de serviços, produtos, claro, né, isso é muito importante hoje. Até porque, né, dada essa ideia de centralização dos dados, facilita a previsibilidade, no caso, por parte de quem domina os dados. Proteção dos dados, um outro ponto muito interessante, né, o professor Matheus tocou a ideia da criptografia, da chave, só que na perspectiva do próprio usuário, né? Então, quem sabe aí, né, a gente tenha uma oportunidade futura de trazer essa discussão mais a fundo, né? Agora, basicamente, o professor Arthur nos coloca aqui uma ideia, e eu já engato devolvendo aqui uma possível reflexão do professor Matheus, sobre essa ideia do futuro, né? Que quer dizer, mudar o modelo de rede social que temos hoje. Bom, quando a gente começa a pensar nessa ideia da rede social e na perspectiva como o documentário nos aponta, nós temos lá o algoritmo. E aí, professor Matheus, assim, o professor poderia nos colocar a par, assim, do que seria, né, de uma forma, numa linguagem, assim, mais simples, né, do que seria essa ideia do algoritmo, da importância, do fundamento do algoritmo hoje dentro desse contexto das redes sociais, das mídias sociais? Gente, vamos lá. O algoritmo, a definição de uma forma muito simples é uma sequência de tarefas, tá, que o computador executa para um determinado fim. Então, por exemplo, a gente com meia dúzia de linhas de comando, uma determinada linguagem, tá? Nós dizemos para o computador, olha, eu quero que você faça um cálculo. Dado 2 números, faça uma soma. Isso é um algoritmo. Por exemplo, algoritmo é tudo que a gente pode criar em termos de um processo a ser executado. Isso, imagina na nossa vida, no dia a dia, que você está andando de carro lá, fura o pneu, você tem que parar, então tem uma sequência. Você desliga o carro, abre a porta, desce, pega o macaco, tira o step, desparafusa a roda, coloca o step no lugar, etc. Né? Essa sequência, que denomina uma tarefa que o algoritmo ele tem que resolver, né, a gente chama de programa, tá? Um programa de computador. Então, um algoritmo ele é escrito, tá, numa linguagem de programação para resolver um problema. Ok. Nas redes sociais, quais os algoritmos que nós temos? Tá bom? Um deles é o próprio de sugestão de amizades. Olha que interessante. Então, o supercomputador, a rede inteira de supercomputadores do Facebook vai lá, roda um programa e esse algoritmo ele vai ser executado passo a passo, baseado em e-mails que você enviou ou pessoas que você visitou o perfil e cria uma sequência de operações para falar, olha, Matheus, esses aqui são seus amigos sugeridos. Isso é um algoritmo. Ok. Em que ponto que um algoritmo difere de manipulação? Vamos lá, né? Isso é um ponto importante. O algoritmo, puramente, ele é executado para fazer o que você manda ele fazer. Ok? Então, eu vou lá, crio um algoritmo, olha só que maluquice que eu vou falar aqui. Eu crio um algoritmo para verificar se o professor César, olha lá, hein, professor César, fica online no WhatsApp o dia inteiro. Então ele vai verificar lá, toda hora, o professor César ficou online lá, ó, das 2 da tarde às 4. Aí, olha só, legal, o algoritmo está executando lá, ele não sabe para que ele vai ser usado, ele é um programa de computador. O problema é o que eu faço com os dados, tá? Então, por exemplo, esse agente inteligente vai ficar verificando as pessoas online
e gerar uma estatística. Olha que interessante. Então, quer dizer, imagina isso na mão de um empregador. O empregador quer saber quanto tempo cada um dos seus funcionários ficam no WhatsApp pessoal. Só que ele não avisa ninguém. Então, isso é uma forma antiética de usar a computação, porque você não pediu autorização. Isso acontece demais. Existem muitos algoritmos que até as próprias empresas de tecnologia nem sabem que estão lá rodando, certo? Então, novamente, o algoritmo ele executa um processinho lá para resolver um problema, né? E é um programinha de computador. Agora, esse programa de computador pode ser mal usado para outros fins. Por exemplo, a questão do ranqueamento de anúncios ou de candidatos à política, né? Então, por exemplo, quem paga mais, aparece mais. Em todas as redes sociais, pessoal, o marketing digital, o analytics da parte de marketing digital funciona dessa forma. Ah, mas por que eu gastei 20 mil reais numa determinada palavra patrocinada lá no Facebook e eu não alcancei resultado? Aí existem muitas outras coisas, não, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o algoritmo nada mais é que um programa de computador que executa alguma coisa. Se ele vai ser usado de forma ética ou não, aí é outra questão, vocês entendem? Daí entra as leis. Mas como que você vai estabelecer uma auditoria, só para aqui rapidamente fechar, auditoria nessas empresas para avaliar todos os programas de aprendizado que ela tem, para sugestão de publicações? Gente, isso demoraria anos para ser feito. Por um time da IBM, enfim, qualquer time de qualquer empresa de TI aí, fosse analisar todos esses algoritmos de aprendizado de máquina. Quer dizer, a detenção do conhecimento que essas empresas têm da computação é muito grande. Então, esses algoritmos facilmente seriam escondidos e como se eles não existissem. Então, por exemplo, eu sou o dono do Facebook, a gente vai receber uma auditoria aqui amanhã. Perdão pelo barulho lá fora. Eu vou receber uma auditoria aqui amanhã, então eu vou excluir aqui alguns algoritmos. Vou simplesmente apagá-los, sem deixar rastro. E aí? Olha que interessante, a rede continua funcionando. Como que você vai provar isso? Então, não é conspiração, mas é realidade, tá? Em algumas empresas acontece isso, tá? Não estou falando de empresas de redes sociais, mas empresas de computação mesmo, tá bom? É assim que os hackers apagam vestígios, né? Somem os programas. E aí o programa é uma coisa lógica. Você apaga ele e ele perde vida. Ele não é uma coisa física. O prédio foi construído ali, com dinheiro ilícito. Não. O algoritmo sumiu, apagou o programa, apagou os backups, você perde todo o rastro. Você apaga até os registros de auditoria, tá? Então, só para fechar, não sei se eu fui claro, tá? Nessa questão aí, bastante importante aí sobre a computação, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Essa ideia do algoritmo é fundamental para entender, né? Porque às vezes a gente, primeiro, demoniza o algoritmo. Né? O algoritmo ele vai... É o culpado, né? Por outro lado, ele também é entendido de um posicionamento estratégico, né? Obviamente, quando eu domino a forma, como faço, sobretudo o seu uso, o porquê dele, eu tenho, né, literalmente, o mundo aos meus pés. Exatamente. Mas, a gente, né, deixa essas discussões até para uma intervenção aqui dos colegas que Com certeza. A Ju Sangion também já levantou a mão aqui e tem alguns outros comentários. Mas antes de passar a palavra, eu queria fazer um último comentário aqui, usando a minha apresentação. E aí eu passo a palavra para os demais colegas aqui se manifestarem. Eu queria chamar a atenção, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado também, né, porque embora o documentário O Dilema das Redes, né, ele traga ali muitos pontos de reflexão e alguns deles nos colocam um certo choque com a realidade, eu acho que nós não devemos demonizar as empresas e as redes sociais, né, principalmente as redes sociais. A gente tem que levar em consideração
que a divulgação de conteúdos em redes sociais, ela tem sido utilizada para o desenvolvimento de vários produtos e serviços que comportam necessidades sociais. Há estudos científicos sobre isso e também mercadológicos, né? O próprio marketing, a comunicação em si, a saúde, a educação, entre outros, hoje, tem se valido do uso das redes sociais para a obtenção de sucessos, seja em casos clínicos, seja para aperfeiçoamento educacional, né, didático, seja para o próprio desenvolvimento ou adequação de produtos, serviços, enfim, né, seja para adequação do modelo de comunicar, de noticiar a informação ou demais conteúdos. Então, claro, há toda uma perspectiva, né, que o documentário nos coloca, o documentário evidencia, e que, sim, quando desconhecemos o processo, ficamos chocados, mas, por outro lado, temos também que observar as benesses, né, do que é nos possibilitado. Por fim, ver se vai passar aqui o slide, é necessário avaliar a necessidade de uso das redes sociais. Eu chamaria atenção nessa perspectiva também. O que é, por que uso, como uso, onde uso, quais são as circunstâncias para isso, qual é a necessidade, né, de obtenção, qual é a necessidade de estar entre, né, as plataformas, entre as redes sociais. Esse é um ponto também muito interessante, porque eu posso me valer para uso de entretenimento, mas eu também posso ser um médico, né, que uso a rede social para entender determinado comportamento de pacientes com uma determinada patologia e, com base nessa patologia, tomar uma decisão clínica. Posso ser um publicitário, posso ser um jornalista, enfim, né, podemos nos valer do uso estratégico dessas redes, dado aos interesses e contextos ao qual estamos inseridos. É necessário observar a rede, né, numa perspectiva não só quantitativa, que hoje é muito comum. Então, você vê o número de curtidas, interações, reações, compartilhamentos, enfim. Agora, e o comportamento humano online? Quer dizer, qual é a perspectiva da qualidade desses dados, né, gerados por esses algoritmos? Nós estamos observando isso, né? Ao entender esse comportamento humano, o que podemos refletir sobre ele? Que isso também é uma perspectiva bem interessante que o documentário Dilema das Redes nos permite compreender. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente, né, a participação do professor Arthur Vasconcelos, relembrando, né, e contextualizando aqui determinados pontos de reflexão. O professor Arthur, ele é mestre em Ciência da Comunicação pela ECA-USP e professor de jornalismo da PUC, além de diretor de comunicação da Prefeitura de Campinas. Já o professor Matheus Dias, ele é empreendedor, consultor em projetos de tecnologia sob demanda, tem mais de 18 anos de experiência na indústria de inovação tecnológica, atuou no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, modelagem de dados complexos para banco de dados, então tem um know-how muito, muito gigante dentro desse aspecto da tecnologia de informação. E eu, César Pereira, eu também sou professor da PUC Campinas, né, também vinculado ao curso de mídias digitais, sou graduado em biblioteconomia, mestre em ciência da informação, né, ambos pela PUC Campinas, então filho da PUC, e doutor em ciência da informação pela ECA-USP. Então, é importante, né, até pela questão da autoria, trazer a formação e a participação dessas pessoas que compuseram a mesa, para que tenhamos a ideia da diversidade, né, de possibilidades de exploração que o documentário nos trouxe. Tá bem? Bom, voltando aqui, então, meu muito obrigado novamente, né, e vou abrir aqui para algumas considerações. Eu vi que tem vários comentários aqui, né, agradecendo, enfim, felicitando os colegas, participantes da mesa redonda, aos que me cabem, muito obrigado pelo carinho, pessoal. Fiquei muito contente também em ter a oportunidade de retornar aqui ao curso de mídias digitais, né? Bom, eu vi aqui que tem um comentário, acho que do professor Rossi,
Da questão, professor Matheus, o professor Rossi coloca, né, talvez seja importante citar a revista, né, que mencionou a ideia lá do executivo, né, o executivo da montadora que fez aquele processo que você comentou. Se você tiver, posteriormente, puder nos encaminhar, a gente divulga entre os colegas. Um ponto muito... Pode falar, professor Arthur. O que ele falou sobre a Toyota e a revista acontece também em Campinas. Tem N exemplos, né? O que mais tem nesse caso é exemplo. Mas é bom citar, né? Senão a gente generaliza. Eu trabalho numa revista e eu não quero me sentir parte disso, né? Mas eu lido diariamente com... Mas é importante citar, porque senão a gente entra numa vala em que professores e políticos todos são iguais. É um texto complicado numa discussão como essa. Eu acho que se a gente for muito pontual e incisivo, evidentemente, eu estou no jornalismo há 34 anos, eu sei disso, mas a partir do momento que a gente generaliza, a gente presta um desserviço no meu modo de enxergar. Correto. Eu não generalizei, eu só não queria citar os nomes porque eu lido com as pessoas que eu não... Isso aí vai dar rolo para mim. Não, bem interessante esse posicionamento do professor Rossi, que vai ao encontro também dessa perspectiva, né, da generalização, descentralização, isso é um ponto... Os professores são desqualificados, estão descolados do mercado. Não é assim, né? Tem toda a mídia que faz isso, mas tem, meu amigo, juro. Não, é óbvio que tem, é evidente que tem. Nasceu assim, nasceu parcial, sei lá, antes de Jesus. Mas eu acho que a gente precisa estar mais trazendo elementos, indícios, argumentos, até para transformar o mundo das humanidades numa ciência mais dura, né? Que é o grande lance é esse, né? Transformar o máximo possível o campo do eu acho, numa coisa mais ciência dura possível. Como a economia conseguiu, como a linguística conseguiu, e como a comunicação ainda não conseguiu. Sou protagonista, você vai ver nas minhas memórias, Edson. Eu sei. Eu tenho uma pergunta para você, Arthur, não sei se eu podia fazer. Professor Rossi, só um minutinho, vamos, assim, questão de estabelecimento de uma ordem, temos algumas questões aqui no chat, aí eu faço a leitura, a professora Ju Sangion também havia levantado a mão, e aí, posteriormente, eu passo a palavra. Pode ser? Então, eu vi aqui, tem um ponto muito importante que eu gostaria de deixar claro. O professor Matheus, ele fez um documento, né, que ele chamou ali de Fundamentos, que aqui eu não estou com o título exato, mas Fundamentos para a Mesa Redonda, né? Então, ele trouxe os principais tópicos, como, por exemplo, o conceito de algoritmo, inteligência artificial, machine learning. Eu acho que é interessante, né? Ele já está aqui, o documento já está compartilhado aqui no chat, seria muito legal, né? Um documento, tive a oportunidade de ler em primeira mão, muito rico, e eu acho que vale muito a pena tê-lo guardado, né? Bom, eu vi aqui que tem novas mensagens, e eu acho que tinha um posicionamento, se não me falha a memória, da Caroline Reolon, da professora Cíntia também, né? Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Bom, Caroline Reolon, será que vai demorar para as pessoas se darem conta de que pior do que entregar seus dados para essas grandes empresas, a zumbificação da humanidade, através dessas mídias, a exemplo, TikTok, Reels, onde as pessoas apenas reproduzem e participem desses movimentos, sem questionar, é muito mais perigoso? Né? Matheus está até coçando a cabeça. Isso é uma coisa complicada, porque a gente tem uma realidade aqui, né, que novamente eu falo, e não é achismo, é baseado realmente em comportamento de dados, né? O pessoal do Vale do Silício tem criado um movimento para evitar isso. A própria implementação do iPhone de tempo de uso e do Android também, recursos que você vê de tempo de uso lá, quanto você usou no seu celular no Instagram, no TikTok. Ou seja, esse monitoramento é uma ferramenta para evitar isso, mas as pessoas não estão respeitando, o tempo de uso cada vez vai aumentando, né? Então, entregar os dados é um problema, mas o problema pior é o tempo de uso.
né? Porque pessoas têm gastado 3, 4 horas numa rede social, e isso que alarma bastante a discussão, né? E o dilema das redes, ele enfatiza muito isso, né? E são métricas reais, tá? Então, esse é um problema porque não tem hoje uma normativa que fala, não tem como fazer uma coisa tirana, né? Ah, olha, o Facebook vai ficar fora do ar das 2 da tarde até... Não, nós não vamos fazer isso, né? Tomar uma atitude dessas, né? Mas a reeducação das pessoas tem acontecido e os terapeutas, psicólogos, psiquiatras estão lotando o consultório por causa desse problema, do tempo de uso, né? Então, acaba que a pessoa tem que ir atrás, e esse vício constante é um problema mesmo, conforme ela afirmou. Tá? Queria só colocar uma questão que eu acho que a rede social é uma coisa meio inevitável como fenômeno, mas eu entendo que ela pode sofrer restrições, e aí eu vou fazer um paralelo que talvez alguém ache exótico, mas na minha visão não é, com a indústria do tabaco, que ela teve uma liberdade absoluta no poder viciante, e ela passou a sofrer restrições intensas por questões de saúde. Eu acho que talvez num futuro médio as redes sociais sejam um novo cigarro, no sentido que eu estou falando. O consumo haja filtros e haja controle sobre abuso de rede social. Quais seriam? Eu não faço ideia, mas é uma analogia que me parece que está emergindo, né, de toda essa discussão aí. Bem interessante mesmo. Bom, a professora Cíntia coloca interessante essa abordagem de descentralização das autorias, das questões das mentiras, do discurso do ódio, intolerância, de esgotamento. Até coloca aqui, né, inclusive amanhã receberemos uma psicóloga dando continuidade e aprofundamento a esse aspecto, e necessidade das redes sociais se recolocarem, né, se reinventarem para um ambiente de mais respeito, com responsabilidade. Afinal de contas, muito de nossa sociedade tem passado por essas questões de mídias sociais. Sem sombra de dúvida, né? Um reposicionamento que essas empresas, essas plataformas terão que refletir muito, né? Deixa eu ver aqui. O professor Edson agora faz aqui uma pergunta no chat. Então, antes uma pergunta. Tá. Ignore. Tá. Essa mídia mais profissional de que você trata, na sua fala inicial, contrapondo o Olavo de Carvalho versus a mídia que você chama de séria, comprou sem questionar a versão e a narrativa de um juiz parcial, Moro. Um juiz que combina um jogo com uma das partes, o que Moro fez foi isso. É como um juiz que no futebol seria chamado de ladrão. Um que combinaria com o treinador de um dos times o que fazer em campo em nome do resultado que o juiz queria. Pergunta, qual a diferença? Sem defender o Olavo de Bilac aqui, mas qual a diferença de tal mídia séria de um cretino como Olavo? Como Olavo, eu fui ler o cretino, não perdi o tom aqui da frase, mas de um cretino como Olavo, de certa forma, do Olavo a gente espera isso, mas da mídia séria não. Isso não joga tudo numa vala comum? Eu entendo que não, apesar da mídia muitas vezes forçar a barra com relação a determinadas posturas e determinados lobbies, ela tem, em última instância, uma responsabilidade criminal e jurídica mais nítida, que terminam criando constrangimentos para os abusos. Eles continuam ocorrendo, eles continuam sendo praticados. Olavo defendeu terraplanismo e campanha contra a vacina. O que o Olavo não tem, que a mídia tem, é procedimentos, padrões, e ela mesma os viola, eu sei disso, e não vou dar nome aos bois, tá? Mas ela viola esses padrões várias vezes, algumas vezes,
mas ela, em última instância, quando ela tem um controle mínimo por parte das estruturas jurídicas e das estruturas que controlam o trabalho jornalístico. Então, ela mente, a mídia pode mentir, a pessoa que publica por conta própria, ela não tem nem sequer essa preocupação. Eu concordo que a mídia já transgrediu padrões de seriedade em outros momentos. Eu só acho que ela tem ainda... ela pensa duas vezes antes de dizer que a Terra é plana, ou que vacina não serve para nada. É basicamente isso. Mas eu concordo que ela faz muita bobagem. Tanto é que o viés libertador das redes sociais é que ela permite a multiplicidade de opiniões. Pena que ela também permite a multiplicidade de mentira. É isso que é o bom e o ruim da rede. Bacana. Temos a professora Cíntia, a Caroline Reolon, né, colocando aqui a ideia lá de concordância, né, com o que foi exposto, e o professor Edson agora se manifestando, o professor Edson Rossi manifestando satisfeitíssimo com a resposta. Muito obrigado. Nós que agradecemos as colocações de todos aqui. Agora, eu coloco a palavra à professora Juliana Sangion, tinha levantado a mão, professora. Oi, gente, boa noite. Eu vou ser bem breve, que eu estou vendo o horário aqui. Cumprimento os professores, parabéns pelas apresentações, viu? Arthur, Matheus, César. Na verdade, é uma reflexão muito breve, mas eu acho que ela é bem importante nesse contexto todo que vocês trouxeram, inclusive desde da fala do Rossi ontem. Eu acho que cada vez mais a gente precisaria brigar mesmo, lutar por um letramento digital, né? A gente, principalmente quem tem criança em casa, mas não só, né? Poxa, todo mundo está trazendo aqui exemplos de si, né? Da sua convivência com a tecnologia, e são inúmeras histórias e relatos. Então, a gente, às vezes, fica falando muito nisso, olha, faz mal, a criança não pode estar... psicólogos falando, né? Olha, não pode ficar exposta há tanto tempo. Olha, gente, a gente está passando mal, está aumentando a ansiedade, etc. E a gente não tem visto um movimento, não sei se eu estou sendo ingênua em pensar nessa possibilidade, mas isso já aconteceu com a comunicação, e quem trabalhou, como eu, um pouquinho com educomunicação, sabe disso, que é esse letramento, né, que é de treinar esse olhar ou aprimorar, né, essa leitura das mídias, o que já acontece, ainda bem, né, com a comunicação. Eu acho que tem que começar para ontem acontecer no meio digital, né? Se a regulamentação vai demorar, vai tardar por N motivos, se toda essa situação está posta, que a gente sabe que está mesmo, então que a gente lutasse mais para ter esse letramento digital. Claro que num país onde a gente sabe que o analfabetismo é tão, né, tristemente grande, como, né, Ju, que a gente vai fazer para, enfim, implementar isso, mas acho que pouquinho a pouquinho a gente precisa começar, assim, a falar mais, a vislumbrar mais esse caminho, né? Esse caminho onde a gente conheça um pouco mais dos atores que estão em jogo, entenda um pouco mais dos mecanismos na medida do possível e tenha aí as ferramentas, então, para a gente lidar com essa multiplicidade de informação e também com as notícias fake e etc. Era isso. Agora vou baixar minha mãozinha aqui. Boa noite para todos os alunos aí, viu, gente? Saudade de quem eu não vejo. Um beijão. Muito bacana a colocação, professora Juliana. Tem, no campo da ciência da informação, há um termo, né, que é chamado de letramento informacional. Então, essas discussões têm sido riquíssimas lá, porque vão na direção de tudo o que a professora colocou. Então, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa resgatar, enfim, né, e trazer essa discussão. Mas é muito, muito, muito pertinente, né? Fica aí é bom, né? Acho que o que é legal sempre dessas semanas, né, desses movimentos, são isso,
que nos dão outras oportunidades de reflexão, sem sombra de dúvida. Professor Rossi, o professor quer fazer, dá tempo ainda de fazer uma última colocação? O professor tem alguma colocação para fazer? Não, só estou agradecendo. Tá bom, então. Bom, se você puder compartilhar algum texto do que você comentou agora, desse letramento informacional. Se você tiver algum texto que possa compartilhar, eu sou totalmente ignorante e desconheci o termo. Oh, perfeito. Tem uma professora, inclusive, no Brasil hoje, que domina isso, a professora Beatriz Valadares Sendon, ela é professora da UFMG. Mas eu vou selecionar uns textos aqui interessantes e passo para vocês. Poxa, obrigado. Acho que é muito bacana essa perspectiva para a gente trabalhar. Muito legal. Bom, pessoal, então, em função, né, acho que a gente pôde perceber que é um tema muito interessante, né? Eu acho que poderíamos ficar aqui por horas debatendo sobre isso, trazendo outras perspectivas, outros vieses de exploração, embates, inclusive, porque eles são muito importantes para a universidade, lembrando que estamos dentro da universidade, né? E a universidade, como proposta básica, ela é aberta ao diálogo, é aberta à discussão, porque é isso que a ciência faz, né? Ela parte de um problema a partir de várias observações e tenta chegar a um consenso. E quando não chega, ela vai tentando, como temos que ser, inclusive, na vida, né? Quando não dá muito certo, vamos tentando, e assim sucessivamente. Bem, em nome da PUC Campinas, né, peço aqui a palavra em respeito à professora Cíntia, em nome do curso de mídias digitais, venho agradecer a presença, né, a participação dessa mesa redonda do professor Arthur Vasconcelos, também, né, do professor Matheus Dias. Agradecer imensamente a presença de todos vocês que abrilhantaram aqui, né, com a presença virtual, remota, mas tenho certeza que de coração, né, fiéis e firmes presencialmente. Agradecer aos professores que colaboraram, enfim, a todos, né? Acho que é uma semana riquíssima e que tenho certeza, já pelo segundo dia, que vai nos possibilitar outras grandes reflexões que possam ser utilizadas tanto na perspectiva do curso de mídias digitais, quanto em conversas em nossos corredores ou outros seminários. Tá bem? Bom, não poderia também deixar de agradecer a oportunidade de mediar essa mesa redonda, né? E, finalmente, convidar todos para amanhã, né? Amanhã teremos a doutora Adriana Marcondes Machado, que vai trazer grandes reflexões aí sobre a questão das mídias digitais e o comportamento psicológico na educação. Não tenho dúvida também que é um tema muito rico e que temos a oportunidade de aprender. Tá bem? Um grande abraço a todos. Depois, qualquer consideração aqui, a gente reúne e tenta articular entre todos. Professor Matheus, uma última palavra. Agradeço imensamente a oportunidade e coloco à disposição para futuras discussões e dentro do tema, tá? Sempre será um prazer participar com vocês, tá bom? Nós que agradecemos, professor Matheus. Professor Arthur? Bom, eu quero agradecer, foi um prazer muito grande para mim também estar aqui com vocês. Eu queria terminar com uma frase do Melvin Kranzberg. A tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra. É mais ou menos isso. Muito bom. É isso aí. Como a noite foi de reflexão, né, não poderíamos deixar de ter uma excelente reflexão nesse final. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, gente, maravilhosa a sessão de vocês. Muito obrigada, um beijo.